convidá-los a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, do Evangelho que Marcos escreveu. Estaremos lendo um texto que foi lido no início, que é o capítulo 4, iniciando a partir do verso de número 35. Essa história ela é bem conhecida. O verso 35 do capítulo 4 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, esta palavra ela continue a falar aos nossos corações. Que as verdades do Evangelho possa ser compreendida por nós. Que o Santo Espírito do Senhor esteja falando com cada um de nós aqui. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa é uma história, uma das mais conhecidas do Evangelho. Até mesmo pelo acontecimento aqui, ele nos traz uma rica ilustração e nos faz compreender a grandiosidade do poder de Deus em meio a algo que está fora do controle do ser humano. É curioso que, se nós lermos esse texto e atentarmos para as informações que vêm antes e depois desse texto que nós lemos, nós teremos uma condição de entender muito mais o que aqui está registrado, do que se simplesmente nos limitarmos à leitura deste acontecimento especificamente. O texto é claro, nos diz que Jesus e os seus discípulos estavam ali às margens do mar da Galileia. Na verdade não era um mar, mas um grande lago. Os judeus chamavam de mar, mas é um grande lago. Mede aproximadamente cerca de 20 quilômetros de uma ponta a outra. A sua largura é de aproximadamente 13 quilômetros de largura. E o ministério de Jesus Cristo, ele acontece a sua maior parte
no entorno desse mar. Algumas cidades, elas estavam ali ao entorno do Mar da Galileia, e aí nesse contexto que envolvia esse lago, que a maioria dos milagres que Jesus fez aconteceu. A Galileia era uma região onde muitas das cidades são mencionadas o seu nome aqui nos evangelhos, inclusive a cidade que Jesus cresceu, que ele viveu, que era a cidade de Nazaré. Mas aqui nos diz o texto que ele estava na praia, com os seus discípulos e uma multidão que estava ouvindo os seus ensinamentos. No capítulo 4, no início do capítulo 4, no versículo de número 1, o texto nos diz: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. Então, Jesus começa ensinando ali à beira do mar da Galileia, e ali ele vai contar algumas parábolas, trazer alguns ensinamentos. Esse momento de ensino, ele se estende, se prolonga pelo decorrer do dia. E depois de um tempo de ensinamento, diz o texto, aqui no verso de número 35, que já era tarde, ou seja, o fim do dia já se aproximava, e Jesus agora dirige-se aos seus discípulos, e diz para eles o seguinte: vamos passar para o outro lado do lago. Jesus estava dando uma missão para os discípulos, que era de se dirigirem para o outro lado do lago. Talvez você possa se perguntar: o que Jesus iria fazer lá do outro lado? Por que ele iria deixar ali aquela localidade onde ele se encontrava, se a noite já estava se aproximando? Sabe por quê? No capítulo 5, no início do capítulo 5, nós vamos entender que Jesus simplesmente, ele estava ordenando aos discípulos para irem ao outro lado, porque ele teria um encontro com um homem que estava endemoniado, e ele iria curar aquele homem. E por essa razão ele diz para os discípulos que eles precisavam entrar no barco e se dirigir para o outro lado. Até aí, os discípulos não sabiam o que iria acontecer. Eles não sabiam, mas Jesus sabia. Os discípulos não sabiam a razão pela qual Jesus pretendia ir para o outro lado, mas Jesus sabia a razão. Se nós observarmos o final do capítulo 5, vai nos dizer que depois que Jesus cura aquele homem, o endemoniado, ele vai entrar no barco com os discípulos e retorna para outra margem novamente. No entanto, precisamos parar nesse ponto da história aqui, que é quando Jesus diz para os discípulos entrar no barco e se dirigirem para outra margem. Eles entram, alguns barcos também acompanham, Marcos diz isso. A noite já estava se aproximando. Imagine que naquela época não havia a iluminação. E à medida que eles começam a navegar, eles também não sabiam que uma tempestade os aguardava. Os historiadores dizem que o lago, que é também conhecido como Lago de Genezaré, ele fica envolto por montanhas naquela região. Então ele é cercado por montanhas, ele fica a mais de 1000 metros abaixo do nível do mar. E é comum que os ventos circulem naquela região do mar, provocando
rotineiramente tempestades. Os pescadores já se depararam muitas vezes com tempestades naquele lugar. E eles não sabiam que havia uma tempestade para se levantar durante o percurso, mas eles entram, começam a navegar. Jesus, cansado de um dia inteiro de pregação, de ensino. Tem gente que pensa que pregar, ensinar, não cansa, né? Não é um trabalho. Mas Jesus, depois de um dia inteiro de ensino, de pregação, cansado, ele se deita no barco, e ali ele encosta a sua cabeça em uma almofada, enquanto os discípulos remam, conduzem a embarcação dentro do mar, e Jesus adormece. Ele vai dormir profundamente. E enquanto eles dormiam, os discípulos navegavam. Mas daí a pouco, o vento começa a soprar forte, e as ondas começam a balançar o barco. E as ondas crescem, e o vento aumenta, e a água começa a entrar dentro da embarcação. Preciso lembrar que nós estamos diante de um grupo de homens que eram pescadores. Os discípulos de Jesus eram pescadores. E como pescadores, eles estavam já acostumados a enfrentar tempestades também. Mas essa tempestade foi diferente de todas as outras tempestades que eles já enfrentaram na sua vida, na sua profissão como pescadores. A prova é que eles serão tomados de um medo, ao ponto que eles se desesperarão, achando que irão morrer. E percebendo que as coisas estavam fora do controle deles, eles agora, desesperados, se dirigem para Jesus, o acordam e diz: Senhor, acorda, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. E Jesus desperta, acorda e repreende o mar, e diz para o vento se aquietar, as ondas cessam, o vento sopra suavemente, e agora Jesus se dirige para os seus discípulos e diz para eles: por que vocês estão com tanto medo? E depois de fazer essa pergunta, Jesus ainda faz uma outra pergunta dizendo: vocês não têm fé? E os discípulos, possuídos, não do medo da morte, que até então eles estavam sentindo, mas agora de um medo muito maior. O medo que eles sentem agora não era um medo de morrer, era um temor por estarem diante do próprio Deus. E diz o texto aqui que, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles estavam possuídos de temor. Meus irmãos, essa história termina, é claro que na continuação, no capítulo 5, eles vão chegar do outro lado do lago. Mas por que Jesus conduziu os seus discípulos exatamente em um período em que se levantaria uma tempestade? Por que Jesus mandou os seus discípulos entrarem no mar quando uma tempestade iria se levantar? Por quê?
Você já ouviu uma frase que diz assim: todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. É fácil falar isso quando você não está na tempestade. É fácil dizer isso quando você não está no meio de uma tempestade. É verdade que em todo tempo Deus é bom, e que Deus é bom em todo tempo. O problema é que nós somos como os discípulos. Mesmo estando com o Senhor, nós nos esqueceremos de que Deus é bom em todo tempo e que em todo tempo Deus é bom. Ou melhor, nós seremos tentados a esquecer disso. Essa é uma verdade que nós precisamos atentar. Meus irmãos, Deus muitas vezes permite que nós sejamos atingidos por situações que vão nos trazer um grande temor diante daquilo que estamos vivendo, que inclusive o medo de que a própria morte poderá tragar a nossa vida, ou até mesmo de pessoas que estejam conosco. Deus pode e faz com que isso às vezes aconteça. A prova é o que nós estamos diante desse texto. Jesus mandou os seus discípulos para dentro de uma tempestade. Não se surpreenda se em algum momento da caminhada você tiver que passar por tempestades. O próprio Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas que nós não deveríamos desanimar, porque Ele venceu. Aquela tempestade que aguardava os discípulos era desconhecida para eles, mas Cristo já sabia o que iria acontecer, e mesmo assim, Ele mandou os discípulos entrar no mar. As tempestades da vida são também inesperadas para nós. Nós não sabemos quando é que vai acontecer uma tempestade. Mas elas não são inesperadas, desconhecidas de Deus. A gente precisa saber disso. Deus sabe quando as tempestades vão se levantar. Deus, mesmo sabendo que as tempestades vão se levantar, muitas vezes Ele nos envia para o meio da tempestade. Mas por que Deus faz isso, pastor? Porque Ele quer nos ensinar. Deus quer que nós aprendamos alguma coisa. E às vezes nós só conseguimos aprender em contextos de tempestades. Os discípulos estavam na beira do mar, caminhavam com Jesus, ouviam os ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim ainda não conheciam Jesus como deveriam. Eles precisavam de uma lição diferente, que pudesse fazer com que eles entendessem com mais profundidade essa realidade. Mas só que tem uma questão, irmãos. Nós temos dificuldade de aprender. Nós temos dificuldade de conhecer ao Senhor muitas vezes. Deus fala uma coisa, nós não entendemos. Deus nos manda fazer uma coisa, nós parece que não entendemos. E o Senhor, Ele vai repetir, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E um pouco mais adiante, um momento depois, esse mesmo evangelista, no capítulo 6, vai narrar que os discípulos tiveram que aprender uma outra lição, dentro do mar mais uma vez, porque eles não aprenderam dessa vez ainda. Entende? Deus, Ele conhece as tempestades.
Deus sabe quando elas vêm. E as tempestades da nossa vida pode ser um acidente inesperado, pode ser a perda de um emprego, pode ser uma enfermidade. Uma tempestade na vida de um crente pode ser uma crise no casamento, pode ser problemas dentro da sua família. Há várias circunstâncias, situações que podem representar tempestades na nossa vida, várias. E quando nós estivermos vivendo essas tempestades, precisamos entender que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa com isso. Nós precisamos observar o que Deus está querendo nos ensinar. E os discípulos, até então, não entendiam. Até então, eles não entendiam o que o Senhor estava a ensinar a eles. Apesar de não sabermos quando as tempestades vêm, Deus já tem conhecimento de todas elas. Deus sabe das crises que passaremos, dos problemas que enfrentaremos. Deus sabe. E nem por isso Ele deixa de ser Deus, de ser bom em todo tempo. Nem por isso Ele deixará de ser bom em todo tempo. Pelo contrário, porque Ele está querendo nos ensinar e aperfeiçoar o nosso caráter e nos fazer crescer na nossa confiança nele. O verso de número 35 nos diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Veja, na vida, meus irmãos, nós sempre estaremos nessa dinâmica de caminharmos, transitarmos nesses contextos da vida, no qual o Senhor estará nos levando para aquilo que é o seu propósito. E no percurso destas caminhadas, sempre acontecerão algumas coisas para que nós possamos conhecer o Senhor. O povo de Israel, tirado do Egito para ser levado à terra de Canaã, caminhou 40 anos no deserto, e durante 40 anos no deserto, eles enfrentaram diversas situações para que eles pudessem conhecer o Senhor, seu Deus. Na nossa vida não é diferente. No trajeto, nós teremos que enfrentar situações que nós não queremos enfrentar, que nós não estamos esperando enfrentar, mas elas virão. E o texto deixa claro que na condição dos discípulos, ao terem que navegar e obedecer à voz do Senhor, dizendo: entrem e naveguem para chegarmos do outro lado. Os discípulos tinham uma missão a cumprir. O Senhor tinha dito para eles algo que eles precisavam atentar, que eles iriam para um outro lugar. Mas durante o percurso, a tempestade fez com que eles esquecessem daquilo que o Senhor tinha dito para eles, que eles teriam que chegar na outra margem. E ao pensar que não conseguiriam chegar lá por causa da tempestade, ao pensar que morreriam por conta da tempestade, os discípulos esqueceram de várias coisas, esqueceram do que o Senhor tinha dito para eles, esqueceram inclusive de que o Senhor estava com eles. Meus irmãos, a incredulidade, ela cega a nossa visão espiritual. Ela faz com que nós não sejamos capazes de reconhecer aquilo que o Senhor tem feito, o Senhor tem dito, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. A incredulidade
faz isso conosco. Por conta da incredulidade do coração deles, eles esqueceram do que Jesus tinha dito: vão para o outro lado. E eles esqueceram de que o Senhor estava dentro do barco ali com eles. E eles achavam que iam morrer, que o barco ia afundar, e que todos que estavam ali iriam morrer, porque eles disseram: Senhor, não se importa que pereçamos, todos nós vamos morrer. Ora, meus irmãos, por que a gente, por causa do nosso coração incrédulo, deixa de acreditar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, no Senhor, como os discípulos fizeram? Eles não entendiam que Deus tinha um plano. O Senhor tinha um plano: chegar do outro lado para curar um homem endemoniado. E se Deus tinha um plano, no plano de Deus Ele iria curar aquele homem endemoniado, o barco não ia afundar, ninguém iria morrer, e eles iriam chegar do outro lado, porque o Senhor tinha um plano de curar o endemoniado. Mas eles não conheciam o plano de Deus, e nem conheciam a Deus. Mas Deus tem o seu método de nos ensinar muitas vezes. Muitas vezes Deus vai usar o método das tempestades. Deus usa o método da tempestade muitas vezes para nos ensinar lições que nós não conseguiremos aprender de outra maneira. Existem lições na nossa vida que nós só aprenderemos através do método da tempestade. Talvez você diga: mas isso é ruim. É ruim, mas é o propósito de Deus para a nossa vida, para o nosso crescimento. E nós precisamos entender que tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus para a vida daqueles discípulos era que eles conhecessem aquele com quem eles andavam e aquele diante da quem eles estavam. Eles precisavam entender isso. Eles precisavam saber disso. Eles precisavam reconhecer o verdadeiro Deus, que eles precisavam conhecê-lo também. E aí ele usa o método da tempestade, o método das dificuldades. E talvez você já tenha enfrentado o método da tempestade na sua vida. Talvez você esteja enfrentando o método da tempestade. E não despreze, porque Deus tem lições importantes para lhe dar. O Senhor tem lições preciosas para te ensinar, para nos ensinar durante a tempestade. Mas saiba de uma coisa: o Senhor está conosco, e se Ele está conosco, Ele nos levará para o outro lado, e nós chegaremos em segurança. As dificuldades, meus irmãos, fazem parte da caminhada. Não é porque você é crente que não tem problema. Não é porque a gente é crente que não vai ter dificuldade mais. Não é verdade. O texto é claro. Nos versos 36 ao 40 mostra que os discípulos tiveram que enfrentar uma tempestade que eles temeram. Eles temeram. E nós enfrentaremos em algum momento alguma tempestade que nós poderemos sentir temor. Seremos tentados a temer ao tal ponto de nos esquecermos das promessas de Deus. O texto nos diz claramente que levantou-se um temporal, ondas, vento, água enchendo o barco. Ou seja, o pior cenário estava acontecendo. Sabe aquela situação? Uma doença inesperada, um quadro que só piora, uma crise que parece não ter jeito, um conflito que não consegue ser resolvido, uma dificuldade que se prolonga. É preciso entendermos que tudo isso representam todas essas situações que aconteciam e
E que tudo isso está a nos exemplificar momentos da nossa caminhada, da nossa trajetória. Mas, em meio a tudo isso, nós precisamos nos lembrar do Senhor. Sabe por quê? Porque as tempestades nos faz ficar olhando para a tempestade, nos faz lembrar apenas do que pode acontecer conosco por causa da tempestade, e nos faz esquecer do Senhor que está conosco. Os discípulos, durante um tempo, eles agora estavam focados nas ondas, no vento, na água e na embarcação que estava prestes a afundar. Era aí que eles estavam focados. E durante esse tempo eles esqueceram do Senhor. E em dado momento ali, alguém se lembra de Jesus. O texto não diz quem, mas alguém se lembra de Jesus e vai até onde ele estava e diz: Senhor, acorda, acorda, nós estamos perecendo, nós vamos morrer. É comum que no meio das tempestades, das dificuldades, nós expressemos o nosso clamor ao Senhor. Nós clamemos ao Senhor, devemos fazer isso. O problema, meus irmãos, é que os discípulos, eles não clamaram, eles foram reclamar ao Senhor. Eles questionaram ao Senhor, ao invés de clamar ao Senhor. Se eles tivessem chegado para Jesus e dissessem assim: Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós, socorra-nos. Mas não, eles olharam para Jesus, falaram com Jesus e disseram assim: o Senhor não se importa, nós estamos morrendo, o Senhor não se importa com isso? Percebe, meus irmãos, as palavras desses discípulos são palavras de um coração cheio de incredulidade, que não confiava no Senhor. E muitas vezes nós iremos agir da mesma forma. Vamos achar que Deus não se importa com a nossa vida. Vamos achar que Deus não está nem aí para o que está acontecendo conosco. Ao invés de clamar, nós vamos apenas reclamar, como os discípulos fizeram. E nós não temos autorização para reclamar, nós temos o ensinamento do Senhor para clamarmos a Ele em meio às tempestades. Clamar sim, reclamar não. Quero dizer para todos nós aqui nessa noite, nós temos o ensinamento do Senhor que nós devemos clamar em meio às tempestades, mas não de reclamar. Porque reclamar é fruto de um coração incrédulo, que não confia no Senhor. E Jesus, quando desperta, acalma o vento, o mar. Um grande milagre é realizado naquele momento. O poder de Deus é evidenciado naquele lugar. Os discípulos estão agora diante de algo que eles nunca viram. Aquele que no princípio de todas as coisas criou tudo, inclusive o mar. O único que tem autoridade para dizer ao mar o que ele tem que fazer. E é exatamente ele que estava no barco com os discípulos, diz ao mar: aquieta-te. Aquieta-te. Diz para o vento se acalmar. E os discípulos, ao verem isso, ouvirem isso, eles agora começam a refletir de que eles estavam diante de alguém que não era quem eles imaginavam. Eles estavam diante do Senhor, eles estavam diante de Deus. Porque só quem pode acalmar o vento e o mar é Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas. E diz que tudo seguiu-se na mais perfeita tranquilidade. O Senhor, o nosso Deus,
quando Ele intervém na nossa vida, Ele faz com que nós experimentemos a grandiosidade do seu poder e possamos desfrutar de um tempo de calmaria, também de tranquilidade. Mas é preciso entender que para vermos a glória de Deus é necessário vermos também as dificuldades se levantar. É preciso entender isso. Não tem como ver a manifestação do poder, do milagre, sem ter a dificuldade. Não haveria demonstração do poder grandioso de um Deus que é Senhor sobre toda a sua criação, se não houvesse um vento e uma tempestade que se levantasse. Não haveria. Da mesma forma, meus irmãos, se nós queremos ver a Deus agir na nossa vida, realizando prodígios, sinais e maravilhas, fique ciente disso, que nós teremos que passar por tempestades. As tempestades têm que acontecer. E Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Mas na hora da tempestade, a gente esquece que Deus é bom em todo tempo e fica com medo. Fica com medo. O problema é que o medo, meus irmãos, esse medo aqui é um medo que é fruto da nossa incredulidade no Senhor. Porque juntamente com o questionamento de Jesus sobre o medo que os discípulos estavam sentindo, Jesus os questiona acerca da incredulidade deles. Vocês não têm fé? Vocês não creem? Cadê a fé de vocês? Jesus pergunta. Vocês não confiam? Ou seja, o medo dos discípulos era fruto da incredulidade do coração deles. Nós seremos tomados, possuídos por um medo diante das tempestades, se nós formos incrédulos. Se nós não confiarmos no Senhor, nós seremos possuídos por um medo que pode nos destruir. E a fé, ela é oposta ao medo. A fé é contrária ao medo. Porque a Bíblia nos diz claramente que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A fé é o oposto do medo. E os discípulos, diante desse quadro, de se depararem que eles estavam agora diante do Senhor, no verso de número 41, diz o texto seguinte: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Se os discípulos perguntavam uns aos outros, eles não sabiam ainda quem ele era de fato. E o Senhor conduziu os discípulos ao meio daquela tempestade, porque eles precisavam aprender esta lição de que ele era Deus, de que Jesus era Deus, para que nós muitas vezes possamos ter essa mesma convicção. Talvez nós tenhamos que enfrentar tempestades, porque só aí nós conheceremos o poder de Deus. Nós só conheceremos a manifestação da glória de Deus no meio das dificuldades, da tempestade da vida. Só ali nós poderemos estar diante do Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Quem é este? É o Criador, é o Senhor de todas as coisas, é o soberano de todas as coisas, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Quem é este? É aquele que é o nosso Deus. Quem é este? É o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Quem é este? É Jesus de Nazaré,
aquele que deu a vida dele por nós, que perdoa os nossos pecados. Quem é este? É o Senhor, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, que tem controle sobre todas as coisas, que domina sobre todas as coisas. Quem é este? É Jesus de Nazaré. É Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nós dizemos que cremos, que confessamos a Ele os nossos pecados. Quem é este? É Jesus de Nazaré. Não esqueça, como os discípulos esqueceram. Não duvide, como os discípulos duvidaram. Não seja incrédulo, como os discípulos foram incrédulos. Mas saiba que o Senhor, que nós cremos, que nós servimos, até o vento e o mar obedece a Ele. Tudo que existe está debaixo da potente mão do Senhor. Aquele que apenas com a sua palavra entende que no princípio de todas as coisas o Criador disse assim: haja, e tudo passou a existir. E a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, através da sua palavra. E aqui agora, diante desse cenário tenebroso, apenas pela sua palavra, todas as coisas, elas são resolvidas. Jesus disse apenas assim: mar, aquieta-te, e o mar se aquietou. Vento, acalma-te, e o vento se acalmou. Apenas com a sua palavra, apenas com a palavra de Deus, Jesus muda as situações, as circunstâncias da nossa vida. Deus muda a nossa vida através da sua palavra. É através da sua palavra que Ele muda as coisas. É através da palavra de Deus que as coisas mudam na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É através da palavra. É a palavra de Deus que muda circunstâncias. Saiba disso. Por fim, a tempestade descrita aqui deve ter sido particularmente a mais violenta enfrentada pelos discípulos. Contudo, aquela tempestade tem pelo menos 3 lições aqui para nos ensinar. A primeira lição é que aquele lugar, que naquele dia, os discípulos tinham uma promessa de Jesus, de que eles chegariam do outro lado. Jesus disse: vamos para o outro lado. Os discípulos tinham uma promessa, que se o Senhor havia prometido algo para eles, o Senhor iria cumprir. Se Deus disse, meus irmãos, Ele cumpre. Se Deus falou, Ele cumpre, porque Ele é fiel. A segunda coisa que os discípulos precisavam lembrar é que Jesus estava com eles, em pessoa, naquele dia, naquele lugar. Jesus estava com eles. E se eles tivessem lembrado disso, eles não deveriam ter temido. Com isso, muitas vezes nós também nos esquecemos. E em terceiro lugar, os discípulos podiam ver que mesmo em meio à tormenta, Jesus estava absolutamente dormindo, tranquilo. Sabe o que isso significa, irmãos? Controle. Controle. Só quem se desespera é quem não tem o controle das coisas. Mas quem tem o controle, descansa. Eu não tenho controle, você não tem o controle, então como é que nós vamos descansar? Confiando no Senhor. Confie no Senhor e descanse no Senhor, como diz o salmista no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. É isso que diz a palavra de Deus. Quem confia precisa descansar.
Quem confia precisa descansar. Jesus estava tranquilo, porque tudo estava no controle dele. Entenda, se Jesus está conosco, tudo está sob controle. Tudo está sob controle. Amém?